Quero chamar aqui nosso pastor, presidente, pastor Osmário Daltro, que vai estar compartilhando com os amados irmãos este momento tão importante. Eita glória! Esse momento especial, os irmãos estão chegando. Os diáconos, se puder colocar mais cadeiras, né? Está faltando algumas cadeiras. Lá atrás tem. Os irmãos vão nos ajudar. Amém? Vamos orar e aproveitar ao máximo o homem de Deus que tem grandes coisas para falar e compartilhar conosco. Pastor Osmário Daltro. A paz do Senhor, meus irmãos. Os diáconos, eles podem pegar, tem poltronas do outro lado ali, na última. Se precisar, pode pegar mais, tá bom? Tem espaço, vamos ocupar primeiro os espaços. Né? Graças a Deus. Estamos aqui nessa noite de outono, foi lançamento do livro do pastor José Luiz, Moisés. Jacó nunca foi enganador. Eu fiz uma gravação do vídeo, muito empolgado. Sorteio para os irmãos. Jacó nunca foi mentiroso. Vou fazer depois pedir. Mãe, nunca foi enganador. Não é pastor Renato? Não é pastor Renato? É mentiroso, é enganador. Mas eu estava tão empolgado, eu achei que vocês têm que vir, porque Jacó nunca foi mentiroso. Foi o segundo livro do pastor Zé. Jacó nunca foi enganador. Daqui a pouco o pastor vai estar falando um pouquinho do livro. Nós vamos estar adquirindo, os irmãos com certeza já vieram preparados para adquirir, pegamos o toque e aí vai ter uma foto aí, se você quiser tirar uma foto do pastor João Luiz. Uma grande honra, alegria poder receber o irmão mais uma vez aqui em Cuiabá. Amanhã ele estará conosco também na ceia ministerial, né? Aí vai estar todas as igrejas e os irmãos aqui da Baixada e vai ser uma festa linda, maravilhosa, formatura do pessoal do Minério 3, vai ser uma noite tremenda, maravilhosa. Dizer, pastor Zé Luiz, nos honra a sua presença mais uma vez aqui no Mato Grosso e aqui está o nosso povo, solidário, companheiro, amigo, de todas as horas, tá? Seja bem-vindo e vamos aí aproveitar, fazer um louvor aí para o senhor também, e aí, quando o senhor achar que deve parar, senta ali, fala um pouquinho do livro e receba os irmãos aí que vão adquirir o livro, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, a tua amada igreja, teus filhos maravilhosos, que saem das suas casas para poder prestigiar esse momento ímpar em nossas vidas, no nosso ministério. Obrigado, Senhor, pela presença do pastor Zé Luiz, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder compartilhar alguma coisa a mais na tua presença. Renova nossas forças. Obrigado pelos louvores que vamos realmente entoar e que vamos receber também aqui. Seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Abençoado seja, Senhor, esta noite de autógrafo e lançamento do livro do pastor Zé Luiz. Nós abençoamos e agradecemos já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas, Jesus. Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Obrigado pela honra de eu poder estar aqui. E que a gente possa ter uma noite muito abençoada, né? Esse é o meu desejo. Até o bispo veio. Mas esse é nosso desde sempre. Vamos nesse aqui, ó. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, tempo de vitória. E aí, você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não
que aquele jogador que foi assassinado, Daniel, né? Ele estava jogando no São Bento de Sorocaba. E naquela semana, o ex-jogador de São Paulo, que também batizei em nome de Jesus, ligou para ele, porque esse ex-jogador de São Paulo mora em Uberlândia, e disse: olha, vai na nossa igreja aí em Sorocaba, naquela semana. E ele decidiu ir para o Paraná. Se ele tivesse decidido ir na igreja, ele tinha aceitado Jesus. Sabe, eu estou sentindo que Deus tem tido algo especial para com esse ministério. Parece que Deus está mais íntimo de nós. Eu estou sentindo a alegria de Deus com o nosso ministério. E o tempo passa e a gente continua sendo uma bênção, e a gente vê a alegria do Senhor com aquilo que temos feito. Então a gente pode cantar assim. Ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo, e o meu preço era nada. Ainda estou aqui, depois que acreditei, que o meu Deus, que tanto amei, estaria comigo nas horas mais difíceis. E foi isso que aconteceu. Olha o que o poeta escreveu. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci. Passei por tudo, quem pode glorifica a Deus. Na minha vida, diga, o céu venceu. Talvez, assim como o jogador Daniel, você teve uma chance. E naquele dia, era o dia que Deus cercou para te salvar. E o diabo, como um leão com a boca aberta, te aguardando no outro lado. E Deus te atraiu, né? Obrigado. Subindo a montanha, olha o que o poeta escreveu. Você pode estar no alto, sentiu o amor de Deus, mas também dentro do vale, a paz me alcançou. Nos rios e mares, problemas, tribulações, não me afoguei, como diz a palavra. Direi ao mundo, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui,
Vamos nós dois, Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. A última. Pede aí, vai. Hã? De repente. Hã? Vamos no de repente, eu canto um pedacinho do Majestade, vamos. Então, vamos no de repente, depois Majestade um pedacinho, tá bom? Vamos lá então. É de repente que acontece. Pera, não é esse, gente. Qual é? Essa aí é para quem não tem dó do pastor. Essa é amanhã. Essa aí exige. Amanhã eu canto essa. Então vamos no Majestade. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome sobre o céu, a terra e o mar, pois só tu és santo, teu poder é real. Teu poder não tem limite, tua glória enche os céus, teu amor nas estrelas, teu amor, então, vai lá. Pode falar. Eu vou falar, viu? É por isso que você já tem o céu garantido aí. Hã? Soldado ferido.
Deus. O caminhar pois o deserto se acumulava. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Olha, eu estou muito feliz. Eu escrevi aquele primeiro livro, Do Princípio à Eternidade, onde eu tinha um desejo de pôr o nosso conhecimento sobre quem é Jesus, qual é a essência de Deus. Então, o meu primeiro livro, ele era bem filosófico, assim, de uma maneira, obviamente, plausível, né? Mas ele tinha a profundidade de a gente raciocinar. E eu sempre que escrevo, é óbvio que se eu fosse fundamentar por completo, o livro teria, sei lá, 500 páginas. Porque a Bíblia, existe algo que é relativo nela, ela é sistemática, então você pode ir pegando o contexto dela para fundamentar uma palavra. A minha ideia, naquele primeiro livro e nesse, é que vocês pesquisem, que vocês possam pegar o que eu estou colocando e ir colocando as referências, os pensamentos. É muito interessante que você nunca pesquise em internet. Uma vez uma pessoa falou para mim, mas pastor, está escrito lá um pensamento de tal coisa. Aí eu falei, mas me mostra o site. Aí a pessoa mostrou, jw.org. JW é Testemunho de Jeová. Então, aí a internet é o mundo dos loucos, tem opinião para tudo que você quiser. Então, você precisa saber onde você está pesquisando, que site que é, quem é que está falando. Porque a Bíblia ela é simples e ela é profunda, depende do que você quiser. Só que eu conheci autores que eu amava,
Eu amava comprar livros deles, e eles foram se aprofundando, viraram loucos. Eu me lembro quando eu entrei em 1979, vocês não eram nascidos ainda, na Universidade Metodista de Teologia. E aí eu ia com a Bíblia, que eu pensei, vai formar pastor, né? Vai formar teólogo. E os quartonistas riam de mim. E eles falavam, você vai ver que a Bíblia tem erros. Irmãos, para mim a Bíblia não tem erro. Para mim ele é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas presta atenção, quando eu servi o exército, uma vez o tenente saiu, deixou na mão do cabo, e a gente odiava cabo. Se tem algum cabo aqui, Deus te abençoe, você vai para o céu. Mas a gente odiava os cabos, porque ele era um soldado igual a gente, mas mandava. E assim um dia, nós estamos todo o batalhão lá, porque aí uniu com as outras companhias, e o cabo foi ordenar a ordem unida. Nós estamos em descansar. Você sabe que descansar, você deixa as duas pernas abertas e a mão para trás. Ou se você está com um fuzil, ele fica aqui do lado. E ele ordenou ordinários marcha. Quando ele falou ordinários marcha, nós estávamos com as pernas abertas, a gente marchou com a perna aberta. Para zoar mesmo. E aí ele gritava, alto, alto, mas ele, com o turno lá, fazendo aquele barulhão, fingindo que não ouviam. E o tenente chegou e falou assim, viu, deixa eu falar para vocês, seus idiotas, vocês vão ficar tudo detidos. Não existe erro em ordem unida, porque se o comandante comandar uma ordem, que você terá como não foi correta, eu estava em posição de descansar, e ele mandou ordinários marcha, automaticamente você vai em posição de sentido, ombro, arma e marcha. Isso quer dizer, gente, que quem é líder nunca erra. A palavra de Deus é palavra de Deus. Aí você falar que ela tem erro. Ah, pastor, mas você sabe, um falou um número, o outro falou outro número. Eram dois cegos num evangelho, aí no outro evangelho era um cego. Aí que está a beleza da Bíblia. Que o escritor, ele quis fixar em um assunto. Então, eram dois. Mas um quis falar exatamente daquele que sabia o nome. Provavelmente ele vai ser uma pessoa importante na igreja. E um evangelista vai escrever só sobre aquele cego. O outro já disse que eram dois. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. O que é inspirado por Deus? Não é que o Espírito Santo veio e tomou igual Chico Xavier. Não. Inspirado por Deus, o Espírito Santo assopra. A característica é do escritor. Pedro tinha uma maneira de escrever rudimentar. Paulo era doutor, é outra maneira. Então a Bíblia foi escrita por boiadeiro, por doutor, por rei, por profeta. Então, você pega todo o contexto bíblico, a beleza é essa. Então, para mim, ela é a palavra de Deus, não tem erro. Não adianta a pessoa vir um anjo do céu aqui falar, não, mas a Bíblia tem erro. Para mim, não tem. Eu me lembro que o Jô Soares falou no programa dele que a história de Jonas era um conto. É um conto. Está lá no livro de Jonas. E o Jô Soares se gaba de ser um cristão, ele é católico. Que é um conto, não é verdade, não pode ser verdade. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar para ele, você ama Jesus? E você está chamando ele de mentiroso. Porque Jesus confirmou a história de Jonas. A Bíblia, ela se prova por si mesma. Ela enfrentou eruditos, cientistas, reis, quiseram fazer com que ela caísse em descrédito. A Bíblia está aqui firme. Ela é a palavra de Deus. Amém. A não ser por alguns livros que são sapienciais. Ou seja, existe alguma coisa que Deus fez questão. Aí você vê que coisa linda o Salmo 91. Não sei quem escreveu. Não tem lá quem escreveu. Algumas traduções trazem Davi, mas não tem quem escreveu o Salmo 91. Aí ele fala assim,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está pregando. A sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Aí ele continua pregando. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito. Ele está pregando. De repente, passa para a primeira pessoa. Aí já é Deus entrando. Porque Ele me serviu, porque Ele me adorou, eu vou colocá-lo em alto refúgio. Já mudou. Quer dizer, o salmista está escrevendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então me faz. É uma relação de ovelha e pastor de ovelha. De repente ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Já deixou de ser ovelha. Unge a minha cabeça com óleo, que se fazia em festas, onde você honrava a pessoa. Até eu vi outro dia, uma pessoa mandou para mim uma ovelha, o pastor colocando óleo na cabeça da ovelha. Falei, viu, até bonito isso aí, mas o Salmo 23 ali está falando sobre uma pessoa. Quando você recebia uma pessoa de honra, existiam especiarias que você fazia. Ele fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não está falando sobre a ovelha, mas sobre o ser humano. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa. Aí já é uma pessoa. Então, a Bíblia era um livro assim. Você vai ver a exegese, a hermenêutica. Por que escreveu isso? Para quem que escreveu isso? Qual o contexto disso? Mas eu posso pegar um versículo, tirar do contexto, desde que eu não estou fazendo doutrina, jogo para cima de vocês e ele vai ser de bem. Levanta-te, resplandece, porque vem vindo a tua luz. Você recebe ou não? Amém. Mas o profeta Isaías está escrevendo sobre Jerusalém. Mas eu posso pegar esse versículo e jogar para cima de vocês, porque a palavra de Deus é infinita, imensurável, inatingível, grandiosa, poderosa e tem espírito e vida. Aleluia. Então, a maior dificuldade de escrever um livro é que você pode estar atestando que você é um burro. Por quê? O campo acadêmico vai pegar o livro e aí ele vai levar no campo acadêmico. Olha o que o pastor falou. Então, essa é a maior dificuldade, quando você vai fundamentar uma coisa. Então, naquele primeiro livro, do princípio à eternidade, eu quis fundamentar quem é Deus. Por que princípio se Deus não tem princípio? E aí, esse livro aqui, Jacó nunca foi enganador, desde que eu era criança. Eu falei, Deus, me dê condição de um dia defender Jacó. Porque grande parte dos pregadores pregaram por muito tempo que Jacó foi o enganador. Onde já se viu. E aí isso me doía. E eu passei minha adolescência, minha juventude, eu falei, Deus, um dia o Senhor vai me dar a graça. E eu vou defender Jacó. E agora com 62 anos, Deus me deu a graça. Eu dividi esse livro, só para vocês terem uma ideia, em 28 mini capítulos. Por quê? Para você se interessar. Por exemplo, se eu quisesse desenvolver um capítulo muito longo, aí pode ser que você olhava aquilo tudo. Então, eu fiz 28 capítulos sintetizados, ou seja, eu fiz eles de forma que você vai pegar o fundamento que eu coloquei e vai pegar as referências. Mas ele tem uma reflexão intelectual, porque você tem que pedir discernimento do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, toda palavra inspirada serve de bênção. Não só a Bíblia, toda palavra inspirada serve de bênção. Mas se eu fundamentasse algo fora da Bíblia, não teria valido a pena. Então ele está totalmente fundamentado. Eu peço que você também leia os versículos que eu fundamentei. Você fala, é versículo, eu já sei. Não,
É que tem detalhe no versículo que vai te esclarecer. Então, eu falo um capítulo sobre a figueira e a semente. Não é interessante? Qual foi a folha que eles se cobriram da sua nudez? Figueira. Qual é a folha ou a árvore que representa Israel? É interessante, né? Acho que foi sem querer. E aí vai ser estabelecida uma semente. E quando Deus está falando sobre a serpente e a mulher, Ele vai falar: vou fazer guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente vai ferir o calcanhar, mas a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. É aí que você mata a serpente. A mulher que se vestiu com a folha da figueira é a que vai trazer a semente. Não existe nada na palavra de Deus que é sem querer. Ela é inspirada por Deus. É interessante. Eu não vou nem falar, porque aí você lê depois. Vamos falar sobre a teofania. A teofania prova que Deus não tinha corpo. Deus tinha que usar nuvem, sarça, corpo de anjo. Deus só passa a ter corpo quando o verbo se fez carne. O eu sou são capítulos e eu estou fundamentado. Aí você vai pegar aquele fundamento, pega as referências e você vai fazendo. Esse é o meu desejo, que você desenvolva a partir dessa pincelada que eu dou. Moisés fala assim: Senhor, o teu povo, Israel, vão falar assim: qual é o nome? Qual é o teu nome? Quando Deus responde, vai e diga o eu sou, o que ele estava querendo dizer? Viu? Eu não sou Deus de Israel. Eu sou o eu sou, o Criador do universo, aquele que existe e se basta. Pensando nisso, tem até o capítulo que eu escrevi aqui: Deus se bastava. Porque Deus vem desde a eternidade. E na eternidade, Deus conversava com quem? E aí eu pego um capítulo do livro do Augusto Cury, do qual eu li e fiquei impactado, sobre a solidão de Deus. E aí um monte de pastores escreveram para o Augusto Cury, destroçando ele. Onde já se viu Deus ter solidão? Aí eu falei assim: ô seus mente curta, é o seguinte, o Augusto Cury é psiquiatra, psicólogo, cientista. Nós temos a solidão boa. Se você não tivesse a solidão, você não ia querer casar, não ia querer brincar, não ia querer interagir. Por isso, o Augusto Cury desenvolve sobre o autismo. O que acontece com uma criança que tem autismo? Ela não sente necessidade de interagir. Como Deus não era autista, Deus teve a solidão boa de querer fazer um ser igual a ele, que ele pudesse interagir. E daí, a partir disso, vai ter o processo do pecado. Deus vai então fazer a regeneração e vai usar quem? E vou mostrar para vocês que Jacó está desde o primeiro fato, lá no Éden, até Apocalipse. Jacó está envolvido. E vou mostrar que Deus é muito mais chamado de Deus de Abraão, Isaac e Jacó do que Deus de Abraão e Israel. E mostra o significado de cada nome. Se Jacó significasse enganador, o nome de Deus é Deus do pai de muitos, que é Abraão, Deus da alegria, que é Isaac, e Deus enganador. Então, não tem cabimento. Vou falar sobre liberdade incondicional. O projeto de Jesus veio diretamente de Jacó. Por que esse livro
eu acredito assim, ele vai, uma menina falou para mim assim, a menina que põe a letra para mim, lá em Sorocaba, ela disse, pastor, acabei de ler o livro, e me respondeu muita coisa, me esclareceu muita coisa, é só isso que eu quero. Eu não escrevi para ter vaidade, escrever é muito difícil, porque você tem que fundamentar e você precisa tomar cuidado para não fazer atestado de ignorante, é muito difícil, você não pode falar, eu acho, bom, você acha, o macumbeiro também acha, você tem que ter fundamento, e aí é muito difícil, é noite sim claro, você põe, não, isso aqui não vai, Senhor me dá inspiração, Senhor me dá sabedoria, é muito difícil, tem que ter um conhecimento, pelo menos do contexto bíblico, e aí, esse foi o meu desejo. Por quê? Isaías 53, o que ele fala? Isaías 53 fala, não te apareceram em formosura, e olhando nós para ele, em homem beleza e Deus perdão, homem de dores, ele levou sobre si as nossas. E como é que a gente fica doente? Como é que você, como crente em Jesus Cristo, fica doente, se ele levou as enfermidades? Como é que você, sendo crente em Jesus Cristo, morre de doença, sendo que ele levou as tuas enfermidades? Então, eu espero que sirva de bênção para a tua vida, porque o maior paradoxo da vida de um crente é que ele não entende por que ele sofre se ele é crente. E aí vem a teoria da muleta. Você sofre porque Deus está te provando. Essa é a muleta dos crentes, que ele não suporta sofrer. E se ele está sofrendo, é porque Deus tem um propósito. É evidente que Deus vai pegar o sofrimento e vai tirar um propósito. Mas o que eu estou dizendo é que nunca ele coloca sofrimento. Aleluia. Ou é a vida, ou é o diabo. Deus sempre vai se esforçar entre a vida e a morte a teu favor. E muitas vezes a morte vai vencer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a morte é um império. E a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Só Jesus venceu a morte. Nós não. Então, eu espero que você entenda o Isaías 53. Falo sobre a bênção, ela é condicional. Falo sobre morte e vida que vai nos acompanhar o tempo todo. Eu vi 2 pastores debaixo de um caminhão, não dava para tirar eles. Eles estavam com metade do corpo rasgado debaixo da carroceria, não tinha como tirar. Se afastasse o carro, ia tirar as tripas para fora, eles estavam semi-mortos. E começaram a louvar o Senhor e partiram. E aí você diz assim, onde estava o anjo do Senhor? Então eu penso que ele vai servir de bálsamo para você entender onde nós estamos, que tipo de vida nós temos que viver, que é evidente que Deus vai pegar toda essa desgraça e vai tirar um propósito a nosso favor, mas ele não fez a desgraça, ele fez o paraíso. Bom, destino não existe, o teu futuro não está escrito no intelecto de Deus. Eu cito o exemplo, vocês assistiram o filme Entrevista com Deus? Não? Veio aqui para Cuiabá? Não? Vocês assistiram? Está passando. É um filme, ele não é de emoção, você não vai falar, você sai até meio, mas é de uma inteligência. E o que eu achei extraordinário é que o sujeito, o que representa Deus, fala assim, só existe um Deus, só existe um Deus. E ele fala assim, não está escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, agora vem. Vamos ver. Porque a maioria fala, ninguém vai, né? Aí eles falaram lá, traduzido direitinho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Achei extraordinário. As dúvidas do sujeito, as aflições do sujeito, perguntando para Deus.
E ele fala assim: por que Deus sempre responde com uma pergunta? Porque Deus quer que você raciocine. Porque se o teu futuro estivesse no intelecto de Deus, não há livre-arbítrio. E ele põe no começo do filme um jogo de xadrez, que é um exemplo que eu uso. Quem joga xadrez sabe que eu posso sair com o peão da casa do bispo, eu posso sair com o peão da casa do rei, eu posso sair com o peão da casa da rainha, eu posso sair com o peão da casa do cavalo. Mas se eu tenho as pedras brancas, quem tem as pedras negras vai ter que esperar eu dar o lance. Ele fica só esperando. Vamos ver com que. Ou você pode sair com um cavalo. Ele fica só esperando. Para cada lance que você der, ele já sabe o que fazer. Deus conhece todos os futuros. Deus sabe se você disser sim, se você disser não, se você for para a direita, se você quiser ficar aqui, se você for para a esquerda, se você for reto. Deus sabe todas as possibilidades. Mas uma coisa Deus não sabe: a tua decisão. Vai depender de ti. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Depende de você. Eu escrevo aqui a bênção condicional. Deuteronômio 28, a primeira parte, só bênção. A segunda, só maldição. Quem é que escolhe? Eis que põe diante de vós a vida e a morte. Uai, por quê? Já está no intelecto de Deus. Não está nada definido sobre o teu futuro. Destino não existe. Quer ser salvo? Vai ter que ir até o final. Falo sobre o anjo do Senhor que acampa ao redor. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, glorifica. Se você tem Deus, por que você precisa de anjo? Não basta Deus para livrar a gente, não. Quer dizer que eu tenho Deus e Deus me livra, eu preciso de anjo. Olha, eu vou acampar o anjo ao teu redor. Então eu espero que vocês entendam qual é a relação de Deus e por que tem que entrar anjo na história, sendo que Deus se basta. Vocês leem lá e tirem a conclusão, tá bom? E eu conto duas parábolas no final. E nessas duas parábolas só não entende quem não quiser, porque você pode ler esse livro rebatendo tudo que eu ponho. Amém? Deus te abençoe, não vai servir de nada. Mas você pode abaixar a guarda, não vai hipnotizar você. Você lê, dizendo: Deus, que eu possa crescer. Essa é a minha intenção. Por que eu fiz questão de vir para Cuiabá? Porque Cuiabá é, vamos dizer, um alicerce do ministério. Então, eu pude fazer na Livraria Saraiva, lá em Sorocaba. E a Livraria Saraiva, cujo gerente é da minha igreja, ele conseguiu, e o editor do livro, conseguiu pôr na distribuição da Saraiva. Mas precisava subir que eles dizem, tem que entrar no estoque deles lá, para todas as livrarias Saraivas do Brasil poderem distribuir o livro. E subiu. Quando subiu, eu falei: Rafa, telefona para o gerente de Cuiabá, que é um shopping novo que tem aqui a Saraiva. O gerente daqui falou assim: meu Deus, é tudo que eu mais queria. Eu falei: minha igreja vai fazer barulho aí. Ele falou: mas é o que eu mais quero, eu quero é barulho. Eu falei: então, nós vamos fazer barulho aí. Qual é o tamanho aí? Vocês vão aguentar? Tudo bem. Irmãos, quando subiu o livro, a Saraiva fez o quê, Rafa? Operação o quê? Recuperação fiscal. Como? Judicial. É concordar com isso? Aí o cara falou para mim, o gerente de Cuiabá já tinha concordado com o gerente lá de Sorocaba. Eu falei: eu vou fazer um barulho aqui, vou pôr exposto os livros. Entrar nesse troço aí, pastor Reinaldo. E aí eu falei: vamos assim mesmo. E aí o rapaz falou: não, a gente faz na sexta,
aí vem para o culto já da Santa Ceia. Então eu estou aqui, eu que me sinto honrado, porque eu quero mais é que o livro vá, que mude essa pregação de que Jacó era enganador. Jacó nunca foi enganador, nunca foi enganador, e você vai ver que eu provo no livro. Amém? Ah, mas eu preguei muito tempo. Seja humilde. Eu nunca preguei que Jacó foi enganador, mas se você pregou, seja humilde. E um pastor famoso que estava na Expo Cristã, a Expo Cristã foi um sucesso, o nosso stand lá foi um sucesso, e aí um pastor famoso pôs em rede social: olha o que estão falando por aí, cuidado com a mentira, o pai da mentira é o diabo. Eu falei: eita, é para mim isso aí. E ele deu um exemplo, e eu podia falar para ele: esse exemplo que você deu corrobora com o que eu estou falando, ó ignorante. Mas não falei, né, irmão? Só pensei. A ira levantou um pouquinho, mas depois eu pedi perdão. Porque então ele disse assim: olha o que aconteceu com Sansão, mentiu 3 vezes, e aí Deus deu o castigo. Não, filhão, as 3 vezes que ele não disse o segredo, Deus não tirou a força, porque a força de Sansão não era o cabelo, a força era Deus, o cabelo era o segredo. Quando ele revelou a verdade, Deus tirou a força. Portanto, vocês vão ver a parábola que eu conto, que para o inimigo você não revela a verdade. Para o inimigo você nunca vai dizer o segredo. Não é para o inimigo você ficar aí se expondo, falando as coisas. O inimigo não sabe o que você pensa, e aí você abre a boca e revela para o inimigo as tuas fraquezas, os teus problemas. Revela a bênção antes de assinar. O inimigo não é onipresente. E quando eu digo o inimigo, eu digo esses demônios decaídos, que o Lúcifer, que nem tem esse nome na Bíblia, é um anjo de luz aí, algumas traduções trazem Lúcifer. Esse bicho aí, que era um querubim, ele não é onipresente. Sei lá onde ele está. Ele pode estar na China, na Índia, no Brasil. Mas quando eu digo demônios, são anjos decaídos. Cada país tem o seu, cada cidade tem o seu, cada estado tem o seu, são anjos decaídos, demônios. E eles não podem saber o teu segredo. Para demônio você não diz o segredo, porque eu vi um monte de pregador pregando que Raabe mentiu quando ela disse que os espias não estavam lá, que ela deveria falar a verdade, mas que ela mentiu ainda, ela era ímpia. Depois nunca mais ela mentiu. Olha os argumentos. Então você vai ver que é o fundamento para ti, que Deus por várias vezes não revelou a verdade para o inimigo não saber o projeto. E quando Samuel falou: se eu for lá ungir o filho de Jessé, Saul vai me matar, Deus falou: finge que você está indo fazer um sacrifício. E quando Deus ficou muito irado, Deus começou a gritar nas regiões celestiais: quem pode mentir para mim aí, que eu quero mentir para aquele desganhento lá. Não falou desganhento, é o que eu estou falando. Saiu o espírito das regiões celestiais lá, que elas são meio que regiões que se veem. Porque quando Jesus contou a parábola, Lázaro estava sendo visto pelo rico. Houve um diálogo entre ele e Abraão. Essas regiões veem um ser lá e falou: eu vou mentir. E Deus falou: vai lá e minta. Preste atenção. A mentira é do diabo. Eu estou falando sobre não entregar o segredo ao diabo. E eu conto a parábola e termino aqui. Depois você lê na tua casa. 2 parábolas. Eu que inventei. Na realidade eu não inventei. Quem me mandou uma foi um juiz federal. Um juiz federal que disse para mim: sabe como que eu ia julgar esse caso? E a outra foi o meu genro na minha sala, que me disse: isso é, meu genro é advogado, ele falou: isso acontecesse, isso. Então,
beira a hipocrisia, esses crentes hipócritas. Sabe qual é a palavra ator em grego? Hipócrita. É um ator. Eu me lembro que eu levei um pregador do Rio de Janeiro, porque eu fui pregar nos Estados Unidos, preguei o primeiro dia, no segundo dia ele chegou, era um pastor que revelava, e aí o pastor dos Estados Unidos falou: olha, pastor Zé Luiz, deixa ele pregar, que ele é muito famoso. Eu falei: eu não sou. Não, estou brincando, não falei isso. Aí eu falei assim: tudo bem, porque ele revela. E aí, um dia ele estava lá em São Paulo, eu morava em Santo André, eu levei ele no meu carro, que eu ia levar ele, não lembro para onde, eram 2 horas da manhã, e eu passei o farol vermelho. Porque em São Paulo, você não pode parar 2 horas da manhã, você se para, olha e vai. E eu passei o farol vermelho e ele disse para mim assim: você não é pastor? Hipócrita. Aí eu pensei: o senhor me perdoa, realmente. Tudo bem, irmãos, ele me convidou para ir pregar na igreja dele no Rio de Janeiro. Fui eu e minha família. Depois do culto fomos para a mesa dele. Eu, a Rita, a Rebeca, a Sara, a Lídia na mesa. A mulher dele virou para ele e falou assim: você não vive o que você fala, você é um enganador. E eu assim, não podia falar nada. Mas ele disse que eu passava o farol vermelho. E a mulher falou: você não presta, você é um hipócrita. Irmãos, Jacó nunca foi enganador. Jacó foi um projeto de Deus desde o ventre, e ele está embutido na história do Jardim do Éden, e ele vai estar até Apocalipse, vai estar lá a descendência dele. Jacó é um dos codinomes de Deus, e jamais quis dizer enganador. É a contração de Jacó, ele é a contração, aquele que segura no calcanhar. E essa força de expressão virou aquele que luta. Jamais o nome Israel foi dado para substituir Jacó. O nome Israel foi dado por Deus na luta da teofania de Deus contra Jacó, para incluir Jacó, aquele que luta. Agora estou incluindo Israel, aquele que luta com Deus e vence. Não para substituir. Depois desse fato, já só eles chamaram Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Chega. Que o livro sirva de bênção. Na minha humildade. Espero que vocês leiam com amor. Deem uma chance para Deus me usar na vida de vocês. Não é? Ele vai dizer alguns assuntos que vão te consolar. Amém? Deus abençoe. Amém, amados? Então, com alegria, você pode sair do teu lugar. Você vai adquirir o livro aqui. Faça uma fila aqui. E como vai ter o tempo de você vir aqui e receber o autógrafo, a assinatura do pastor, né? E tirar uma foto também abençoada com ele, tá bom? Pode ficar ali, adquira o teu livro e você vem aqui participar com ele. R$30 o valor do livro, tá bom? Enquanto isso, nós vamos tocar uma música aqui para você ficar à vontade. Tem uma água gostosa ali, a cantina está funcionando. Deus abençoe todos vocês.